Evangelho no lar é bênção divina, alimento das almas, amor, disciplina. Há 2000 anos Jesus contou um segredo. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Trouxe a boa nova, espargindo luz, ensina o caminho que a Deus conduz, caminho seguro do Pai Criador. Jesus nos ensina a crescer no amor. Jesus nos ensina a crescer no amor. Ele é nossa luz e traz harmonia, dissipando as trevas, transformando em dia. Amigos do Mestre, traz sustentação, reúne a família no culto cristão. Reúne a família no culto cristão. Reúne a família no culto cristão. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de
Boa noite, amigos. Boa noite, Mestre Jesus, queridos amigos do plano espiritual. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, que eu possa compreender mais do que ser compreendido, que eu consiga amar mais do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que eu vou buscando a vida eterna. Querida Mãe Maria de Nazaré, envolva-nos com seu manto de luz, abençoa-nos. Pai de infinita misericórdia, obrigada por mais esta oportunidade e abençoa o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus e de nosso Mestre Jesus. Boa noite a todos, boa noite a todas. Com muito carinho que estar aqui com vocês hoje, pelo convite da Vilminha, obrigada. Se durante eu der uma falhada, que eu estou um pouco resfriada, mas a gente vai em frente, tá bom? Estou aí no seu grupo aí, Vera Ventura, os resfriadinhos da vida, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e a gente vai falar do item caridade com os criminosos. Esse item, ele é um item polêmico, que às vezes nós fazemos várias perguntas, mas eu vou convidar vocês a olharem esse item como cristãos. Olhar esse item como cristãos. E nós estamos estudando o Evangelho do Cristo. Então, se nós vamos começar a ver, olhar como cristão, porque de uma outra maneira, nós vamos entrar em conflito. Então, vamos olhar como cristão. Eu sei que não é fácil. Mas antes de nós falarmos sobre ele, sobre já nesse item, eu quero recordar o começo dessa lição, que eu achei ela interessantíssima para que nós possamos também dar continuidade a esse item. Ele diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Para ele, é a pergunta que ele vai fazer para Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao 40. A gente, às vezes, o Evangelho, ele nos traz algumas entrelinhas, mas para que nós possamos entender, a gente vai ter que se voltar um pouquinho na história. Então, por que está dizendo os fariseus ficou sabendo
que Jesus tinha calado a boca dos saduceus. Essa frase que ele está dizendo, como disse, fizeram eles pararem para pensar e ouvi-lo. Por quê? Gente, os saduceus, eu dei uma lida sobre os saduceus. Os saduceus, eles eram um pessoal que ele não acreditava na imortalidade da alma, ele não acreditava na ressurreição, que na realidade os judeus acreditavam na reencarnação, mas foi mudada para a ressurreição a palavra, mas o sentido continuou. Eles não acreditavam. Eles achavam que depois da morte não existia nada e que tudo era o agora, o hoje e de acordo com aquilo que eles olhavam, mas eles acreditavam em Deus. Os fariseus, para vocês terem uma ideia, eles eram zelotes, eles zelavam por todas as escrituras. E ali eles tinham todo o cuidado de ler e seguir as escrituras, tudo na risca. Eles se assustaram. Como é que os saduceus, que não acreditam em nada, só acreditam em Deus, como é que Jesus conseguiu? Então, eles foram ironicamente fazer essa pergunta. E Jesus respondeu como cristão. E sabendo que tanto os saduceus como os fariseus eram contra ele. Ele ficava em evidência. Tudo que eles pudessem atacar ou fazer com que ele, digamos, desse aquela derrapada, desculpa o palavreado, eles faziam. Então, para a gente poder ter uma ideia de como Cristo sabia, ele tinha uma flexibilidade de falar com as pessoas de um modo geral para que nós possamos entender a verdadeira fraternidade e a verdadeira caridade. Então, é só para lembrar, então nós vamos lá no item, né? Caridade com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como as criaturas, que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos e se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que vós. Eu vou parar aqui, porque aqui eu vou falar aos pouquinhos. Vilma, posso fazer dessa maneira, não tem problema? Então, vamos lá. O que ele está falando? Porque muitas vezes, gente, as pessoas que cometem delito, crime, não vamos apontar os dedos, vamos dizer no geral, muitos deles, se conhecessem as leis, se conhecesse um pouquinho da religiosidade, do que o significado das leis de Deus, se tivessem esse conhecimento, eles jamais cometeriam isso, porque eles sabiam que isso vai ter um retorno para eles mesmos. Então, ele nos alerta que nós possamos ter esse, digamos assim, esse despertar desse conhecimento das leis, porque ele fala que vai ser cobrado muito mais daqueles que conhecem. Porque quando nós conhecemos e quando nós acusamos, então a gente sabe que às vezes uma pessoa cometeu um delito, ela foi para a prisão, vamos dizer o que a Vilma falou agora há pouco, vamos orar, vamos pedir para que aquela pessoa, porque as trevas já estão com ela, a negatividade já estão. E dentro do nosso mundo de provas e expiações, nós vamos conviver tanto para aprender a nossa evolução do perdão, de olhar como cristão, como Cristo olhou para muitos, e procurar entender que aquela criatura também está numa fase de evolução, um pouco diferenciada em algumas situações. Então, o que ele pede é que realmente, para nós termos essa comiseração, porque se nós temos um pouquinho de conhecimento, dará para olhar para essas criaturas. É como um fato que aconteceu há pouco tempo na televisão, vamos trazer para hoje, que aquele doutor Draulio, ele foi visitar uma pessoa que tinha cometido um delito. E ele disse que naquele momento ele se sentiu comovido com aquela criatura, que ela se arrependeu, pediu perdão, e ele naquele momento levantou e o abraçou. E ele foi castigado nas mídias, que como ele pôde abraçar um assassino. E ele disse que naquele momento ele se achou que aquilo era um ser humano, que veio procurar ele, que veio desabafar e veio pedir perdão. Isso aconteceu há pouco tempo.
Então, ele não é espírita, ele é um médico, mas ele conviveu muito com os criminosos. Tem as suas diferenças, tem também os seus erros, que ele é um ser humano. Mas naquele momento, ele se sentiu comovido. E a pessoa abraçou ele também. Então, para nós termos essas ideias, né? E muitas vezes nós fazemos, mas Cleide, você está falando isso porque não aconteceu com você. A gente faz sempre essa pergunta. A gente sempre pergunta. E que se fosse com você, se tivesse acontecido de um assassino fazer algum mal a um seu ente querido? Eu sei que não é fácil. Eu vou dizer para vocês que eu nem sei como eu vou poder agir diante disso. É aquele momento que eu vou ter o meu maior desafio, isso eu falo. Mas eu vou ter o livre-arbítrio de escolher de como eu vou reagir. E, obviamente, eu vou ter a consequência disso. Porque é muito difícil, é complexo. Mas como a gente olhar como cristão, será que eu vou conseguir, Cleide, olhar como cristã? Não sei responder. Mas vai ser um grande desafio que eu vou ter que, naquele momento, parar para pensar. E eu vou decidir. E não dá para a gente dizer o que é e julgar. Não julgar nem o criminoso e nem julgar os atos que vêm depois. Mas olhar como cristão, eu vou ter um grande desafio para saber se eu vou olhar ou não. E aí ele continua, não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos. Porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leve considera. Vou parar aí também. É algo de nós pensarmos. Porque quando nós falamos de crime, obrigada, Marlene, porque o meu evangelho está ruim de ler, está muito bom ler por aí, obrigada. Quando a gente fala sobre crimes, nós sempre pensamos no macro, em grandiosos. Mas essa lição também nos faz pensar, porque muitas vezes nós cometemos crimes, sim, diante da lei de Deus. Não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou dizer para vocês que como são esses tipos de crimes, e aqui a gente nem fala. Hoje já não tem, mas foi descoberto um lugar no Rio de Janeiro, onde era um depósito de mulheres que eles, eram todos fazendeiros, mas se ela se apaixonasse ou gostasse de alguém que não fosse da mesma linhagem, e ela lutasse para esse relacionamento dar certo, os pais pegavam e jogavam lá. Isso é um crime. Aí eu vou dizer por que é um crime. Nós somos espíritas, nós somos cristãos e nós estudamos que nós temos um processo reencarnatório. Aquela criatura que fez isso, ela acabou às vezes de um ajuste familiar. E sabe lá quanto tempo vai demorar para esse ajuste? Porque se aquele relacionamento fosse dar certo, viria filhos, ali seria um ajuste talvez familiar. Aquela criatura que foi programada para vir como filho daquele relacionamento ou filha, não vai poder vir. Olha o que fizeram. Hoje já não tem um depósito como aquele, porque eles falavam que era um depósito, né? É num lugarzinho, numa cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, era um convento, entre aspas. E se caso elas estivessem grávidas, as crianças nasciam ali, e se tivesse alguém para criar, tudo bem. Se não tivesse, eles davam um jeito também. Porque a criança não era da linhagem. Isso é crime. Diante da sociedade, era normal, porque a família tal não pode, a pessoa não pode se relacionar. E com os homens era a mesma coisa, dava um jeito de viajar, se tivesse filho, dava um jeito de o filho doar o filho, jogar o filho para algum lugar. E passava, vamos dizer assim, desapercebido as nossas leis. Né? Hoje já não fazemos isso, mas quanta manipulação ainda existe em relação a isso, não vamos entrar em detalhes. Existe, é crime. O preconceito. E não é preconceito só racial, tem muitos preconceitos sociais. Muitos. Muitos. E quantas vidas que estão num processo reencarnatório tem que adiar
porque o preconceito, que ainda existe no nosso mundinho, faz com que não haja nem os ajustes que deveriam ver. Porque lá em cima a gente promete tudo. Ah, vai dar certo, eu vou. Quando chega aqui, muda tudo. Então, essa lição, ela nos chama muito a atenção a isso. E aí, continuando. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não, não, é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime de Jesus, que Jesus ensinou também consiste na benevolência que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime em relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Então, às vezes, como eu acabei de falar sobre essa situação daquele doutor, quem sabe aquele abraço não ajudou aquela criatura a olhar um pouco para si, já tinha o arrependimento e ter uma nova visão de vida, ver o mundo de uma outra maneira, para que uma próxima encarnação ele já venha com esse estímulo positivo. Porque nós não vamos fugir da lei de ação e reação, nem da lei da reencarnação. Mas, às vezes, uma oração, quando a gente faz as vibrações, a gente vibra para os orfanatos, para os asilos, para as penitenciárias, elas chegam, gente. Elas chegam. Chega, porque ali as trevas estão ali. Chega um pouco de luz. E, às vezes, a gente não imagina, mas quando a gente faz o evangelho, mesmo o evangelho no lar, eu costumo pedir para eles também, chega até eles. Porque são pessoas, são criaturas que estão a caminho. Porque para Deus, ele ama o assassino, o amor dele é incondicional, tanto para o assassino como para a pessoa de bem. O amor dele é incondicional, é imutável, assim como as leis. É nós que precisamos saber entender as leis de Deus, praticar as leis de Deus e entender esse amor, essa misericórdia que vem através do quê? Da reencarnação, porque vem os ajustes, muitas vezes, nas famílias. E aqui está. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, que é a lei do amor, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezareis, desprezareis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Nós já estamos submetidos a essa transição planetária. Já existe até um planeta que, inclusive, algumas lives, algumas estão já, palestras, já estão dizendo que já estão reencarnando nesse planeta. É um planeta muito semelhante à Terra, mas ele é um planeta primitivo, aonde o povo vai começar lá a buscar como é que faz a roda, como é que faz o fogo, ainda vão estar na caverna, mas já está começando essa transição da Terra, né? Como eles falaram, né, da separação do joio e do trigo, porque tem todo, para muitos foram dado, digamos, a oportunidade da reencarnação aqui, no provas e expiações, mas como não conseguiram, então já está acontecendo isso. Então, se nós prevalecermos a fé, porque a gente já viu palestras, a Vilma também já comentou várias vezes, eu sinto como nós fôssemos uma infantaria, nós somos os primeiros, estamos aqui, levando, para que os outros que vão vir já por uma programação de regeneração, a gente consiga já ter plantado uma sementinha dessa parte fraternal, que é muito importante nesse momento dessa transição. E nessa transição, se a Vilma me permite eu falar um negócio rapidinho, eu trabalho com jovens. Escutem os jovens. Escutem os jovens. Deixem eles falar. Eu trabalho com jovens.
Eu escuto muito, mas ninguém me ouve, ninguém escuta. Todo mundo fala que eu tenho tudo, que eu tenho comida, eu tenho uma casa que as pessoas não têm. Mas a dor dele é outra, escutem. Escutem o que eles têm a dizer. Haverá um grande número de suicídios de jovens porque eles não são escutados. As pessoas, não é um material. Escutem as vontades, o que eles gostam, mesmo que seja algo que é contra aquilo que você, às vezes, tem, o que você acredita, o que você faz, mas escute, chegue no meio termo, entre no mundo deles. Quando você entrar no mundo deles, ele vai entender o seu, que vocês vão começar a trocar. Desculpa, Vilma, eu aproveitei. Só isso. Deveis aqueles que... Perfeito, nossa, adorei o adendo, ótimo. Não é? Deveis aqueles que, de quem falo, o socorro das vossas preces é a verdadeira caridade. Deveis aqueles de quem falo, o socorro das vossas preces. Tá? Ela está falando dos criminosos, a prece. Porque lá já está a trevas. As trevas estão lá, a preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso. É um miserável. Deve se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhes infligem. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele. Assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento. Se orardes com fé, é tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, 1862. Terminando essa frase, eu me lembro, se vocês puderem ter oportunidade, assista o filme Os Últimos Passos de um Homem ou Os Últimos Dias de um Homem. O ator é o Sam Penn. Conta que uma madre, ela foi praticamente, vamos dizer assim, a igreja condenou muito, mas ela acompanhou. Ele foi um criminoso, fez um homicídio bárbaro. Mas ela falou que ela ia acompanhá-lo, porque se até o final ele conseguisse pedir perdão a Deus e conseguisse, dizemos assim, se ter a consciência do que ele fez e de que ele pode não fazer mais. E ela fez esse trabalho. É muito bonito esse filme. E ela conseguiu, porque ela disse que você vai salvar sua alma, mas tem que ser do seu coração. E ela acompanhou ele no corredor da morte, todo o tempo que ele ficou, ela ia lá, ela levava a Bíblia, ela orava, ele aprendeu a orar. É muito bonito esse filme, é um filme antigo, e que inclusive o Vaticano criticou bastante, porque ela era uma madre, e ela fez esse trabalho de caridade. Então é interessante a gente ver que tem exemplos, né? Que não é fácil, mas ela conseguiu passar por cima de todos os obstáculos dos dogmas da igreja e ela acompanhou ele até o final. Aí vai. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte para salvar. Tem um outro que... Não, acha-se em perigo de morte um homem, para o salvar tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? É uma questão muito grave esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é de saber... Desculpe-me, eu me perdi. Naturalmente, apresentar o espírito é uma questão grave. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre seu inimigo.
Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se ocorre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada, imaginai com efeito que, nos rápidos instantes em que lhe arrebata os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que, antes, este se ergue diante dele. A morte, quiça-lhe, chega cedo demais. A reencarnação poderá vir e ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará aos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podes salvá-lo, salva-o. Lamento, Paris, 1862. Essa frase aí, eu me lembrou um caso que eu vou contar para vocês, rapidinho, mas é igual, é para socorrer o malfeitor. Há uns anos atrás, acho que foi na década de 80 ou 90, a Diadema é um município de São Paulo e ele era muito violento. Era um dos mais violentos de São Paulo. E naquele momento, eles faziam muita blitz. E 3 soldados pararam um carro com 3 jovens. Tiraram os jovens, bateram nos jovens, e eles não viram que foram filmados, não tiveram. E os jovens não reagiram, não tinham arma, não tinham nada. Quando eles perceberam que havia uma câmera, eles colocaram os jovens de novo no carro e foi embora. E um pegou e atirou. E aquela bala pegou na parte de trás do carro e matou o jovem. Eles foram condenados e quem atirou foi um tenente. Quando o tenente estava na cadeia, ele foi entrevistado por um desses repórteres aí que faz trabalhos investigativos. E era um tenente. E ele estava há 3 anos já condenado e preso. E ele disse que ele estava muito arrependido e que ele não sabia como fazer. E ele ia contar algo que ele não falou que ele não sabia seria terminar a história, porque cada vez que ele lembra e cada vez que ele fala, ele chora. Então, ele disse que nesses 3 anos ele teve muita dificuldade, teve problemas com a família, desestruturou a família dele, foi uma coisa, porque ele falou que ele atirou para assustar, mas ele não imaginava que aquela bala ia entrar no carro. E entrou e matou um jovem. E aí ele disse que quando ele já estava um tempo lá na cadeia, e ele recebeu a visita da cozinheira da casa dele. E ele disse que foi, assim, uma festa, porque ele falou que, assim, as pessoas... Ele ficou muito mal visto pelo batalhão, ele é um tenente, pela família, e ela trouxe o prato que ele mais gostava. E ela sentou à frente dele, e ele disse que naquele momento ele precisava desabafar. E ele desabafou, ele chorou, ele contou o caso, ele disse que quando ele viu a filmagem, ele falou: aquilo não era eu não poderia ter feito aquilo, eu bati em 3 jovens desarmados, que estavam vindo de uma festa, eu não deveria ter feito isso, o tiro eu fui para assustar, pegou, e ele falou, chorou, ele falou que ele quer sair de lá, ele vai cumprir a pena, e quando ele sair de lá, ele quer ir na casa da família, pedir perdão, porque ele falou que a Vilma falou no começo, o que essa mãe deve estar passando? Como ela deve me odiar? E ele falando com o repórter, ele chorava. Ele falava, ele falou, eu não imaginei, porque eu imaginei meus filhos, aquela coisa toda, né? E ele disse assim que, ela falou, eu trouxe aqui o que você gosta de comer, e pegou na mão dele, fala tudo que você tem. Aí ele desabafou tudo que ele tinha que desabafar, ele disse que nunca chorou tanto, porque ele gostava muito daquela cozinheira. Ele tinha um carinho enorme por ela, que eles mudaram de lugar, e ela acabou saindo da casa, tudo mais, e ele agradeceu ela no final, e olhou para ela e disse assim, será que um dia a família dele vai me perdoar? Será que essa mãe, um dia,
ela vai me perdoar? Ele disse que ela pegou na mão dele, olhou para ele e disse: meu filho e eu perdoamos você. Ela era a mãe do rapaz. E ele falava isso pro repórter, ele chorava, parecia uma criança. Ela, eu e meu filho perdoamos você. Ele disse que ele não tinha mais o que falar, ele só chorava. E ela abraçou ele. Gente, eu não sei se eu seria essa mulher. E ela disse que perdoou ele. Então, esse é um ato cristão. Porque ela sabia de como era difícil, foi difícil para ele, porque passou o julgamento deles, ele chorou também no julgamento, e eles tinham várias situações em que eles falaram, muito tempo, muitas horas de trabalho, eles não tinham um acompanhamento psicológico, eles estavam com muito problema naquela região. Então, eu acho que esse foi o maior ato de caridade cristão com os criminosos que a gente poderia pegar como exemplo dessa senhora, porque é um ato maravilhoso. Então, gente, o perdão, ele liberta. Liberta muito mais você do que, às vezes, até o próprio criminoso. Então, vamos orar com prece, a gente vai poder ajudar essas criaturas que ainda estão no caminho de conhecer os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus e plantar o amor no coração. Muito obrigada e um beijo no coração de todos e de todas, viu? Eu acredito que muitos ficaram com a voz embargada, sem ter condição de falar. E nós agradecemos por esses ensinamentos e que a gente possa modificar, né? A gente é espírita, sabe que ninguém se aproxima de ninguém por um acaso. E tem certeza disso, mas mesmo assim, Pedro nos fala que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Obrigada, viu, Cleidinha? Deus te abençoe, viu? Linda história, né? E verídica, né? Atual. Deus te abençoe, muito obrigada. Nós vamos passar para a Sulaine, que vai fazer para nós a fonte viva. A gente está um pouco atrasado, porque eu fiquei falando no começo do Evangelho, vocês nos perdoem. E aí, por favor, tenha caridade com a gente aí, viu? Tá bom? Beijo. Então, vamos pedir para a Sulaine, que ela vai fazer o Fonte Viva para todos nós. Então, vamos lá, né? Fonte Viva, a lição 87, né? É um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição 87, ela diz assim: recebeste a luz? Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Está em Atos, capítulo 19, versículo 2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se afilia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais, que lhes consolidam a convicção na imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação,
pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma, a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares, em verdade, ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao seu lado, que permanece esperando por ti. Linda lição, né? Bom, o meu entendimento da lição. Eu acho que Emmanuel, ele vai muito além, né? Quando ele diz, se recebeste a luz. Porque nesse versículo, recebeste o Espírito Santo quando creste, na verdade é uma indagação de Paulo de Tarso, que está no Evangelho de Lucas, em Atos dos Apóstolos. Ele se refere ao batismo, né? Então, quando você recebe o Espírito Santo, você crê, você acredita, o fato de você acreditar, né, nesse batismo, nessa mudança, o que ele está dizendo para você ali? Você foi convidado por Jesus, é um chamamento para a vida cristã. Você passa a ser um cristão. Só que o Emmanuel, ele vai muito além, ele se aprofunda mais na lição e pergunta se recebeste a luz. Então, o que o Emmanuel está querendo dizer para a gente aqui? Você está em comunhão com a luz? Essa luz verdadeira, essa luz do Evangelho, dos estudos, do aprofundamento, do trabalho, a luz que se reflete, que nasce em ti e se reflete no outro. Então, é esse aprofundamento de conhecimento que o Emmanuel convida a gente nessa lição. Nos primeiros parágrafos, ele vem dando exemplos de várias religiões, né? Ele fala do católico, ele fala do reformista do evangélico e ele fala do espiritista. Ele diz que cada qual, dentro do seu templo religioso, tem os seus ritos, tem as suas crenças e tem lá os seus sacramentos, que fazem com que ele tenha uma postura cristã, né? Então, ele, de acordo com os conhecimentos e com o que a religião dele vai ofertando, ele vai tendo uma postura cristã, ele vai se modificando. A gente entende que no Espiritismo é um pouco além, a gente não tem os ritos, né? Mas a gente tem informação esclarecedora, né? Ele esclarece para a gente tudo. E a gente vai adotando essa postura, de acordo com o que a gente vai vivenciando os evangelhos. Então, ele vem dizendo aqui, nos próximos parágrafos para a gente, que como isso se forma, né? Então, ele fala da mesa eucarística, ele fala dos cantos exaltando a divina bondade, ele fala das preces ardentes que recebem mensagens luminosas, são exemplos que ele vai dando das religiões, mas ele fala que todas essas posições são de proveito, consolação e vantagem, todas são importantes. Todas levam a Deus, todas passam para a gente a mesma mensagem, né? Da caridade, do amor, da bondade e da presença de Deus nas nossas vidas. Né? Então, todas elas levam a Deus. E aí ele vem trazendo para a gente um trecho que eu separei, que eu achei muito lindo. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma, a fim de produzir. Então, ele está fazendo uma comparação aqui, nossa, com a sementinha, né? Nós somos aquela sementinha ali. Ela requer o quê? Uma terra adubada, ela precisa da água, ela precisa do sol, mas ela precisa de tudo isso para ela germinar. Então, a mudança é dela. Ela vai recebendo, né, essas coisas externas, ela vai recebendo o sol, ela vai recebendo a água, a adubação, e ela por si, ao receber tudo isso, ela vai se abrindo, ela vai germinando, ela vai crescendo, né, ela vai florescendo, ela vai frutificando, e ela vai trabalhando, ela vai ofertando aquilo que ela tem, assim somos nós.
Nós somos a sementinha, que nós vamos com o evangelho, com as orações, com os estudos, com o trabalho, né? A gente vai se melhorando de dentro para fora, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e vai tomando uma postura diante da vida, porque a gente vai entendendo essas mudanças. Então, esse é o convite que a lição traz para a gente, né? Essa mudança de dentro para fora, nossa. Aí ele continua aqui, ó, e ele faz a pergunta novamente: recebeste o Espírito Santo quando creste? Então, veja só, esses elementos todos que a gente recebe fazem com que a gente mude e a gente se aprofunde, não só em aceitar Jesus no nosso coração, mas iluminar o nosso coração, buscar a nossa luz. Porque buscando a nossa luz, a gente se ilumina e a gente ilumina quem está ao nosso entorno, né? Essa é a proposta de Emmanuel nessa reflexão da lição. E aí ele vem dizendo: vale-te de revelações com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Então, quando eu me modifico, quando eu realmente entendo esses ensinamentos, eu começo a praticar o bem, não porque é importante, não porque bate na minha porta, mas porque eu entendo que o bem é bom para todos. É bom para mim e é bom para os meus irmãos. Eu passo a praticar esse bem de forma natural, porque eu entendi o ensinamento. E por fim, lá, ele vem dizendo: tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao mestre do amor. Então, olha só, se a gente realmente se dedica a seguir o nosso mestre do amor, os seus ensinamentos, o que a gente está fazendo com isso? A gente está espalhando o bem. E quando a gente espalha o bem, tudo que a gente dá é aquilo que a gente tem de melhor, não é? Então é porque eu estou bem, eu sou bom, eu consigo espalhar o bem, eu vou contaminando esse bem por onde eu passo, porque ele já está dentro de mim, está introjetado, eu entendi, faz parte do meu ser. Lembra-te que não és tu quem espera pela divina luz, é a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Então veja só, quando a gente tem esse entendimento da mudança, quando a gente realmente floresce, né, a gente cresce, a gente entende, a gente sabe que essa luz está aqui, está dentro de nós, né? A gente precisa buscar ela longe, ela está aqui, é só a gente deixar ela aparecer. Né? É só a gente entender que ela está aqui e a gente se apropriar dela verdadeiramente. Eu fico imaginando assim como o sol, né? O sol do meio-dia é aquela luz intensa que brilha. A gente está dentro de casa com a janela fechada. A gente não consegue ver a luz do sol. Aí a gente abre a janela. Só que tem um vidro. Mas o nosso vidro faz um tempão que a gente não limpa, né? Ele está ali meio embaçado porque choveu, pó, vento, aí sai aquele sol, e a gente quer ver o raio do sol, mas está embaçado. A gente pega um paninho e um produto de limpeza, vai lá e limpa aquele vidro, deixa ele brilhante, bem limpinho, e aí a luz do sol, ela entra dentro do nosso lar. Eu vejo a luz dessa maneira. A luz de Deus está aí o tempo inteiro dentro de nós, a gente não consegue enxergar e deixar ela emanar, mas se a gente fizer aquela limpeza, assim, de tirar, sabe, tudo aquilo que a gente ainda tem de ignorância do ser, e a gente se apropriar dessas melhoras, essa luz, ela vai brilhar, e essa luz, ela vai nos iluminar todos aqueles que estiverem ao nosso derredor, ao nosso lado. Então, eu acho que é esse ensinamento que o Emmanuel faz, sabe, um pouco mais profundo, de não basta crer, mas basta entender, basta aprender e espalhar. Eu acho que é esse o ensinamento. Vou te falar, hein? Vocês duas hoje, hein? Tá doido, hein? Tá sabor, hein? Tá doido. Que dobradinha de vocês, que lindo, né? Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Vamos limpar a nossa janela, né? Às vezes, né? A Cleide falou do olhar, né? Tirar a trave do olho, né? Vamos tirar a trave do olho. Vamos tirar a trave do coração. É tão bom. Faz bem. É saudável, né? Dá saúde. Não é? Dá saúde. A saúde dá nada. Dá nada. Isso mesmo. Deus abençoe a todos nós. Muito lindo o nosso evangelho da noite de hoje. Nós vamos prosseguindo
Deixa eu perguntar para minhas ajudantes aqui. Tem a prece as vibrações da Ju? Tem, Vilma, eu vou colocar. É que tem 3 músicas de Francisco de Assis, eu escolhi, acho que é errada. Nós adoramos. Lá vai São Francisco. Olha, nós vamos vibrar por todos os nomes. Todos os nomes. Gente, olha, não tem nada a ver, mas a gente precisa, sobre essa conversa da nossa companheira Marlene, 3 músicas de São Francisco. É uma analogia, eu gosto de trazer. Eu estou tentando fazer biscoito de polvilho, acho que faz uns 3 anos. E não sai do jeito que eu quero, põe na bacia, murcha. Então, e aí meus filhos sempre falavam, tá uma delícia, mãe. Tá uma delícia. Que bom que você fez. E hoje eu acertei. E fala, mãe, que bom que você acertou. Então, eu estou falando isso para você, minha amiga. Com certeza, era para a gente ouvir esta música hoje. Entendeu? Graças a Deus que você está aí para pôr essas músicas. Esse tema dificílimo que é a Cleide. E eu falei, Senhor, o Senhor me ajuda a botar uma pessoa para falar desse tema. Me ajuda. Um tema tão delicado. Aí veio a Cleide, veio outras pessoas, veio a Cleide. Eu falei, mas ela está na evangelização. Não, chama. Vocês pensam, né? A gente não trabalha sozinho, não. Eu me pedi para ela fez, porque é um tema delicadíssimo, muito delicado. E ela trouxe para nós. E ainda fez a gente até se emocionar. E esse comentário da Sulaine, que se encerra o nosso evangelho. Nossa, que delícia. Não é? Que delícia. Vamos lá. Eu quero vibrar por todos os nomes que estão na lista, independente de qual lista esteja. Pode ser a lista do P3E, a lista do P3F, todos eles. E eu quero também vibrar por essa criança que foi encontrada lá no banheiro, eu não sei o nome dela, para os seus pais, principalmente pelos seus pais, para ela. Todos são socorridos, cada caso é um caso, nós não vamos ter aquela ideia equivocada de suicídio, nós não vamos ter, porque cada caso é um caso, e isso é muito bem explicado no Espiritismo. Por favor. Né? E vamos vibrar pelo Luiz Felipe Furlan, pela Silvana de Oliveira, que ela teve, o irmão dela retornou ao plano espiritual, José Roberto Duarte, e ela era muito, ama muito o irmão. Vamos vibrar por Regina Célia das Neves, que eu vi ali, que também, se eu não me engano, desencarnou, e todos os nomes, todos eles que estão em sofrimento. Vamos pedir à Mãezinha Santíssima que abrace a todos e que essas vibrações também cheguem a esses irmãos que equivocadamente estão fazendo da sua encarnação um outro caminho. Que existam anjos como essa senhora que acompanhou o rapaz até o último dia, para ensinar a ele o quanto o amor do Pai. Como nós ouvimos a nossa companheira, o Pai ama a todos nós, independente do que fazemos e do que somos e do que temos. Vamos orar pelas pessoas. Nós não sabemos o que nós fomos um dia lá para trás. Lá para trás a gente não sabe o que a gente fez. Se a gente, numa experiência no plano terreno, se a gente também se equivocou. Então é o momento de nós orarmos por essas criaturas que necessitam de consolo, de alívio. Que Deus abençoe. A gente que trabalha num trabalho chamado P3E, é um trabalho de desobsessão.
A gente ouve cada depoimento de cada espírito ali. Que a gente possa ser um cristão mesmo. Que a gente possa ser um cristão. Um verdadeiro cristão. Vamos pedindo a nossa companheira que coloca para nós a prece das vibrações. Senhor, abençoe as crianças que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo que sustenta o país, derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, mande a luz do teu brilho, perdoe seus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando e implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio para aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que infestam o nosso amanhecer. Senhor, tire o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes que tenham consciência do que vão fazer. Senhor, Criador do universo, te peço em meus versos a paz mundial, socorro aos homens aflitos que estão em conflitos entre o bem e o mal. Senhor, de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Embalado por essa melodia, por essas vibrações, vamos mantendo o nosso pensamento em Deus,
e agradecer. Primeiramente, vamos agradecer por mais um dia de vida. Agradecer pelo alimento que chega à nossa vida. Agradecer por todas as bênçãos recebidas e por estar aqui reunidos em nome do seu Filho Jesus. A Jesus, agradecemos pelos ensinamentos e exemplos que Ele nos deixou. Vamos agradecer também aos nossos mentores individuais que estão ao nosso lado, nos guiando, nos intuindo, para que possamos praticar sempre o bem. Vamos agradecer também aos amigos espirituais, missionários de Jesus, responsáveis por este Evangelho. E vamos assim, rogando a Deus que nos envolva em luz, para que possamos pôr em prática no nosso dia a dia os ensinamentos aqui recebidos, junto com nossos familiares, parentes, amigos e todas as pessoas que encontrarmos pelo caminho. E pedir que nos envolva para que possamos todos estar reunidos aqui na semana que vem para mais um Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, em dias de sol, pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, em dias de sol, pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. E a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô, em dias de sol, pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, em dias de sol, pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô, coração de menino cheio de esperança,
voz de pai amigo e olhar de avô.